Oi, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade àquele texto anterior, né? Que tratou sobre a psicodinâmica, né? Que é uma disciplina clínica que vai estudar as relações de trabalho com a saúde mental do trabalhador, né? Fazer essa relação, né? Do sofrimento que o trabalho pode ocasionar. Então, ele vai fazer essa disciplina, vai fazer esse tipo de estudo. Então, como o texto era muito grande, né? Então, eu dividi ele em partes. Agora, nós vamos dar continuidade, que está no material de estudo para vocês, tá? E o próximo tema lá do material é estudo da relação estresse, trabalho, desequilíbrio entre demandas do trabalho e a capacidade de resposta dos trabalhadores. Nós vimos nas primeiras aulas, né, do livro que adotamos da biblioteca, os trabalhos realizados, né, na psicologia para a compreensão do psiquismo humano, né. Aqui, na continuação do texto, ele já vai levar para o campo prático, né? Aquelas teorias que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, ela vai dizer, o texto vai dizer assim, basicamente eu vou falar de modo geral, tá? E tem umas perguntinhas, elaborei 3 perguntas relacionadas com esse texto, né? Basta vocês lerem lá que vai estar de fácil acesso, se bem que essa parte, segunda parte desse texto que eu peguei, tá um pouco maior, mas nada muito difícil de ler e de compreender, tá? Que lá vai fazer basicamente as citações, né, de como vai ser avaliado o trabalhador, né, de acordo com a saúde mental dele, né? Que eles vão atestar através de observações, né? Como está a saúde mental da pessoa ou se ele vai estar apto para desenvolver determinada atividade, tá? Então, no início, ela já vai dizer que a psicodinâmica vai valorizar as assertivas vivenciadas subjetivas, né? Então, ele fala assertivas, vivenciadas, o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né, individualmente, e né, que ele fala assertiva subjetiva singular, né, que nós, singular, nós mesmos, nas nossas relações pessoais, desenvolvemos com o outro no dia a dia, e do coletivo, né, ou seja, como que nós vamos agir dentro do social, dentro de um determinado grupo, né, aqui nós podemos levar, porque o texto é referente ao trabalho, então, no coletivo, né? E esse singular aqui também pode ser questões suas mesmo, né? Coisas que nós vimos nos textos anteriores que podem, questões psicológicas vivenciadas, aquilo que a pessoa guarda dentro dela também pode ocasionar algum problema. Então, com a observação e com determinados exames clínicos, podem ser constatadas determinadas dificuldades que a pessoa poderá ter ao desempenhar determinada atividade numa empresa, né? Então, ela vai dizer aqui que fazendo esse comparativo, essa disciplina da psicodinâmica, né, das assertivas singulares, né, e subjetivas singulares com o coletivo, para afastar, né, o individualismo, né, para assim melhorar o estudo, né? Então, eles quando faz essa junção entre as vivências subjetivas singulares e coletivas, o individualismo vai desaparecer, né? E como isso vai ser feito? A princípio, o texto vai dizer que vai ouvir os trabalhadores sobre as condições de trabalho para construir uma organização mais harmoniosa. Então, um primeiro momento será um momento de oitivo, ou seja, vai ouvir as queixas dos trabalhadores, né, de como está sendo desenvolvido como que é o ambiente de trabalho, se o favorece, o que prejudica, o que pode ser melhorado, né? Buscar, como eu disse para vocês, uma condição mais harmoniosa no trabalho, porque como nós
observamos nas aulas anteriores, o trabalhador ele vai passar a maior parte do tempo dentro da empresa, né? Porque é a fonte da nossa subsistência, né? Que nós precisamos trabalhar. E o ambiente de trabalho tem que ser o mais harmonioso possível para evitar que posteriormente possa surgir alguma doença ocupacional, né? E impossibilitar a pessoa de trabalhar e ter que fazer tratamentos, enfim, e prejudicar o seu convívio social, o seu convívio familiar. Eu falo social fora do ambiente de trabalho. Fiz umas anotações aqui. Na continuidade do texto, vai ter um outro tópico que vai falar das exigências do trabalho. Então, ele vai fazer a discriminação das exigências físicas, cognitivas, psíquicas, né? E depois ele vai falar do diagnóstico clínico, que será analisar o histórico familiar, né? Relações sociais e do trabalho, isso caso a caso, né? Então, veja que, a princípio, aqui é tudo observativo, né? A observação, né? A oitiva do trabalhador ou candidato ao trabalho. Então, vai analisar o histórico e suas relações sociais e no trabalho. Isso para avaliar a saúde mental do trabalhador. Aqui ele vai falar das bases para o exame psiquiátrico. Isso aqui já não vai... a título de conhecimento, porque nós, como técnico de segurança do trabalho, não vamos fazer essa análise psiquiátrica, né? Obviamente não. Aí ele vai dizer que a avaliação geral da pessoa, vai discriminar lá, exame clínico das funções mentais, avaliação das funções psicofisiológicas. No próximo tópico, ele vai tratar da avaliação geral da pessoa. Então, ele vai ver aspectos, posturas, atitudes, nível de consciência. Então, a leitura que vocês vão fazer, eu estou citando aqui basicamente os tópicos, mas aqui eu estou fazendo uma referência com a relação de trabalho, que é o que o texto trata, né? Para vocês poderem visualizar como que isso pode acontecer, pode se realizar dentro da empresa, né? Dentro do local que vocês trabalham. E eu sei que nessa turma, que agora eu estou gravando esse vídeo para a turma 15, 14 vespertino, e tem duas pessoas, né, a Mari e a Tatiele, que já estão estagiando, então elas poderão contribuir bastante para esse assunto, né? Não em nível de exames psiquiátricos, né, mas podem fazer tipo uma avaliação das pessoas sobre as características que ele vai dizer no tópico de exame clínico das funções mentais. Mas vocês não vão fazer esse tipo de exame, mas vocês podem ver o comportamento de determinados trabalhadores que estão lá, né, na onde vocês trabalham, e que eu acredito que sejam grandes empresas, que tenham vários funcionários, e lá vai estar dizendo aqui no outro tópico, no último, que é o exame clínico das funções mentais. Tem o estado cognitivo, a inteligência, a atenção. A atenção vocês já podem, assim, vocês podem até observar determinado trabalhador, né? Porque como vocês técnicos de segurança do trabalho, tem que, além de vocês terem atenção, tem que observar se o empregado, né, está tendo atenção, né, para o uso correto dos equipamentos de proteção individual, uso correto de equipamentos de proteção coletiva, né? Então, vocês têm que observar a questão da atenção, né? Esses outros dois, estado cognitivo e inteligência, é óbvio que vocês não vão, assim, atestar que isso é por conta de um profissional, né? Orientação também é possível, memória também é possível, né? Pensamento não, conduta, tem que ver a conduta do trabalhador, às vezes se ele é reincidente em desobedecer normas, né? Lá do ambiente de trabalho de vocês para utilização de EPI, né? Comportamento, dentre várias outras, né? Então, a questão que eu fiz para vocês lá são referentes a esses tópicos, e especialmente esse último, tem vários elencados lá, quase o alfabeto todo de funções mentais. Então, eu pedi para vocês destacarem, para não ficar muito cansativo e muito longo, né? Mas vocês vão fazer a leitura do texto,
eu pedi vocês para citarem 3, né, dessas funções mentais e descreverem de acordo com o que está no texto, de acordo com o autor propôs no texto, tá? E aqui também eu pedi para vocês citarem nas questões, são 3, uma relacionada às exigências do trabalho, que é bem curtinha, né? Uma sobre as bases do exame psiquiátrico, né, e a avaliação geral da pessoa, né? Mas é uma questão de fácil resolução, tá? E eu espero que vocês... Porque o texto basicamente, não seria possível eu falar de... Eu só mencionei aqui os tópicos, não seria possível falar de cada elemento, né? Porque o vídeo ia ficar muito extenso e talvez poderia ficar até muito confuso, né, para vocês. Mas, fazendo essa leitura, o que eu gostaria que vocês absorvessem de conhecimento pode estar aqui no questionário que eu fiz para vocês, que eu acho que é o suficiente para compreendermos o que o texto está propondo relacionado à saúde mental dos trabalhadores, né? É isso porque nós estamos... a continuação sobre a psicodinâmica que nós vimos na aula anterior, né? Que é a disciplina clínica, né? Que vai relacionar o ambiente, as relações de trabalho e a saúde mental do trabalhador, ou o sofrimento que aquele trabalho pode ocasionar. Então, nós devemos observar principalmente proporcionar, né, um ambiente mais salubre, a gente fala salubre, harmonioso dentro da corporação, né? São várias pessoas, né, que vão estar, vocês vão estar se deparando e às vezes tendo conflitos e embates, mas isso é natural, né, um convívio social em família. Então a gente tem que ter uma certa maturidade emocional, o que me falta às vezes, mas a gente vai aprendendo, nós estamos aqui para aprender sempre, tá? Enfim, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Nós vamos encontrar na plataforma e também no WhatsApp, e vocês vão... Eu sei que essa turma tem poucos alunos, mas eu espero que vocês deu recebido da atividade lá e do material de estudo, para valer como presença, e depois as respostas, tá bom? Vou repetir isso sempre, como de praxe, né? É como se fosse uma vinheta de programa de televisão, mas é isso. Então, fique com Deus e até mais.